Fala aí pessoal, tudo bom? Estamos de volta aqui para mais uma videoaula, hoje com várias novidades, né? Então vocês devem estar vendo que estou com um novo cenário, estou filmando agora de pé, né? Para facilitar a mobilidade na hora de explicar alguma coisa. Temos uma nova área aqui para projetar imagens aqui, né? Então acho que as nossas próximas videoaulas serão bem mais didáticas. Então para começar, vamos lembrar da aula de introdução à citologia, quando eu falei que existem dois tipos de célula. Existem as células eucariontes e as células procariontes. As células procariontes são aquelas em que o material genético está disperso no citoplasma e não há núcleo. As células eucariontes são aquelas em que o material genético está compactado dentro de um núcleo envolvido por uma carioteca. É sobre essa que nós vamos falar hoje. Voltando ainda na aula lá de introdução à citologia, você vai lembrar que a célula a gente aprende quando criancinha que ela é dividida em membrana, citoplasma e núcleo. Nós já vimos a membrana nas últimas duas aulas, correto? O núcleo, que é essa organela que está aparecendo aqui do lado, ele não será estudado hoje. Nós teremos uma aula só sobre núcleo e cromossomos bem mais adiante. Então hoje eu quero falar sobre o citoplasma, esse espaço localizado entre o núcleo e a membrana da célula. Para começar, dentro desse citoplasma existe um material coloidal, um material meio líquido, né? Composto por água, por íons, por macromoléculas, que é chamado de citossol. O citossol é como se fosse a parte líquida que preenche esse espaço todo aqui. Ele também pode ser conhecido como hialoplasma ou matriz citoplasmática. Agora eu quero que vocês percebam esse monte de bolinhas que estão espalhados por aqui, pelo citoplasma da célula. Essas bolinhas são chamadas de ribossomos. Os ribossomos têm uma função muito importante para a célula, que é a de síntese de proteínas, ou seja, os ribossomos são responsáveis por produzir proteínas, mas eles vão produzir proteínas para uso próprio da célula, porque tem uma outra organela que a gente vai ver daqui a pouquinho que produz proteínas para exportação, para mandar para fora da célula. Então, é de se imaginar que as células que produzem proteínas, elas vão ter um número muito maior de ribossomos do que aquelas que não possuem. Existem células no pâncreas, por exemplo, que chegam a ter milhões desses ribossomos porque elas produzem muitas proteínas e muitas enzimas digestivas. Agora, depois de entender os ribossomos, eu gostaria que vocês entendessem o complexo de sistema endomembranas. Pega a palavra sistema endomembranas. Endo vem de interno, membrana interna. Então, um conjunto de membranas, de vesículas e organelas internas à célula, que estão dentro do citoplasma e que podem ser adicionados à membrana plasmática ou removidos, como nós vimos na aula de transportes através de membrana. Na prática, é como se elas fossem bolhas, cuja membrana, cuja película que envolve elas é uma bicamada fosfolipídica igual à membrana plasmática. Vale ressaltar que, dependendo do tipo de proteína que está embebido nessa membrana, você vai ter uma funcionalidade diferente dessa bolha, né? Essa bolha ela vai ser direcionada para diferentes partes da célula de acordo com essas proteínas. E conforme essas proteínas vão sendo trocadas na membrana, na superfície da membrana dessas bolhas, as suas funções podem sendo alteradas também com o tempo. Vou usar como exemplo aqui a membrana interna de uma mitocôndria, que possui, na verdade, um complexo enzimático, como já citado anteriormente. E a gente vai trabalhar melhor isso na aula de respiração celular. Então vamos começar por uma organela que é chamada de retículo endoplasmático, o que significa que está dentro do citoplasma, né? Endoplasmático. Essas organelas, elas são responsáveis por mais da metade da reposição de membrana plasmática de uma célula. Lembra mais uma vez do que eu estou falando? Dessa troca de membranas entre as organelas e as células? Pois bem, quando a célula fagocita algo e entra aquela membrana para dentro, ou quando ela exocita algo e joga essa membrana para fora, você tem consumo de membrana e reposição de membrana. O retículo endoplasmático ele é responsável por cerca de mais da metade da reposição da membrana de uma célula. Em termos de estrutura, um retículo endoplasmático é formado por cavidades bem achatadinhas, como se fossem saquinhos, né, achatados, chamados de cisternas. E essas cisternas apresentam uma cavidade interna que é conhecida como lúmen. Então guarde essas palavras que a gente vai falar muito de cisternas e lúmen de organelas. E o retículo endoplasmático pode ser classificado de acordo com a rugosidade da sua superfície. Eu posso ter um retículo endoplasmático chamado de rugoso, por causa dessas bolinhas que estão em volta, essa rugosidade, né, que é formada na realidade por ribossomos. Cada bolinha dessas que está aderida aqui à membrana das cisternas do retículo endoplasmático são, na realidade, ribossomos que estão aderidos ali. E o retículo endoplasmático liso, por sua vez, ele é liso porque ele não tem ribossomos. Em alguns livros você vai encontrar também o termo retículo endoplasmático granular
e a granular, para representar o retículo endoplasmático rugoso e liso. E o retículo endoplasmático rugoso, em alguns livros você ainda vai encontrar o nome ergastoplasma. Tudo isso é possível. Então vamos começar a analisar pelo retículo endoplasmático liso, esse que não tem proteínas aderidas. O retículo endoplasmático liso, ele é responsável normalmente pela síntese de lipídios. Então ele pode produzir oleosidade, né, óleo dentro da célula, ele pode produzir os fosfolipídios de membrana, ele pode produzir lipídios esteroides, como o colesterol, como hormônios sexuais, como os hormônios da glândula adrenal, falaremos sobre isso na aula de endocrinologia. Inclusive, as células dessa glândula serão riquíssimas em retículo endoplasmático liso, porque elas são especializadas em produzir esse tipo de substância, então vão ter um número maior dessa organela. Além disso, o retículo endoplasmático liso pode ser responsável pelo metabolismo de carboidratos, em alguns casos, e em outros casos ele pode armazenar cálcio, como acontece, por exemplo, dentro das células musculares. Quando nós falarmos de tecido muscular, vocês vão entender a relação do retículo endoplasmático liso com a contração muscular. E uma última função muito importante do retículo endoplasmático liso é o seguinte: ele é responsável pelos processos de detoxificação que ocorrem nas células, ou seja, eles eliminam substâncias tóxicas. Como que eles fazem isso? Normalmente eles adicionam quimicamente um radical de hidroxila nas moléculas tóxicas, facilitando a solubilização delas e a eliminação delas pela urina. Células, por exemplo, que estão relacionadas à detoxificação do corpo, como por exemplo células no fígado, vão ter bastante retículo endoplasmático liso com essa função. E aí, obviamente, quanto mais aumenta a sua tolerância a uma determinada droga, mais aumenta a produção de retículo endoplasmático liso na sua célula. O aumento dessa organela é justamente o que provoca o aumento da sua tolerância àquela droga. Agora vamos ao retículo endoplasmático rugoso. Vocês vão perceber que o retículo endoplasmático rugoso nada mais é, como eu falei, que o liso com ribossomos aderidos. E se ele tem ribossomos aderidos na sua membrana, significa que ele também é responsável por síntese de proteínas. A diferença é que a proteína que é produzida por um ribossomo que está livre no citoplasma, ela cai diretamente no citoplasma. E quem vai utilizar essa proteína é a própria célula, porque está caindo no seu citoplasma, ela pega e usa, correto? Agora, as proteínas que são produzidas no interior dessas vesículas serão exportadas, como eu falei anteriormente, serão enviadas para fora, para outro lugar. É como se eu empacotasse elas. Então observe essa animação que está aparecendo aqui do lado. Você vai perceber que a molécula de proteína ela vai se enrolando e cai dentro da cisterna. O que está acontecendo na realidade é que conforme essa molécula de proteína vai sendo produzida e ela vai se alongando, as interações hidrofílicas, hidrofóbicas, polares, apolares, pontes de sulfeto, pontes, ligações de hidrogênio, todas aquelas ligações que foram faladas na aula de proteína, vão começar a se estabelecer e ela vai se enrolando, formando a sua conformação final, a sua estrutura terciária, quaternária, seja o que for. Então, uma vez que essas proteínas são geradas, se enrolaram e caem dentro da cisterna, elas podem muitas vezes serem processadas, tá? Existem enzimas na membrana interna do retículo endoplasmático rugoso que são capazes de adicionar glicose a essas proteínas, transformando-as em glicoproteínas. Uma vez que essas proteínas são produzidas, elas vão ser enviadas para uma outra organela que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Elas saem pelas chamadas vesículas de transporte, que vão caminhar por fibras do citoesqueleto da célula, que vocês também já vão ver. Eu gostaria de falar agora, então, mais uma vez, sobre a questão da reposição de membrana, né? O retículo endoplasmático rugoso é o principal dos retículos endoplasmáticos a repor a membrana celular, a perda de membrana celular. Só que para isso ele precisa, muitas vezes, elaborar as proteínas que ele vai deixar embebidas na sua membrana. Então essa animação que você está vendo aí do lado, ela, na verdade, é uma animação bem longa, ela é complexa, eu recomendo muito esse site aí, é bem interessante. Vou botar o link aí na descrição. Essa animação mostra como essas proteínas são geradas, tá, dentro do retículo endoplasmático. Vocês viram que elas se enrolaram e caíram dentro da cisterna, mas conforme vai caminhando a animação, ela vai mostrando como essa proteína fica embebida na membrana. E uma vez que essa proteína é embebida na membrana, essa vesícula caminha em direção à membrana, essa membrana com essas proteínas é externalizada, como você está vendo aí. Percebem? Não é legal, né? Uma terceira organela que nós vamos ver ainda dentro desse sistema de endomembranas é o chamado complexo golgiense, também conhecido como complexo de Golgi, tem outros nomes aí que não vem ao caso aqui agora. A questão é a seguinte: o complexo golgiense ele é formado por uma rede de cisternas também, como você está vendo, tá? De onde entram e de onde brotam vesículas.
As vesículas entram por baixo, né, se fundindo a membrana das cisternas, numa região que é chamada de região cis do complexo golgiense. E essas membranas são externalizadas por cima, tá? Elas brotam, elas saem daqui de cima por uma região que é chamada de região trans do complexo golgiense. E qual seria então a função dessa organela? O complexo golgiense ele é responsável por receber essas substâncias, essas proteínas que vieram, por exemplo, do retículo endoplasmático rugoso. Ela vai classificar, ela vai processar essas substâncias, processar no sentido de modificar essas substâncias, e por fim ela vai secretar, vai mandar para fora da célula essas substâncias através de vesículas chamadas de vesículas de secreção. Então é assim que funciona. As vesículas de transporte provenientes do retículo endoplasmático rugoso chegam pela região cis e vão sair pela região trans. Então ela chega, é armazenada aqui dentro, é processada, é modificada e depois vai sair lá por cima numa vesícula de secreção que será exocitada para fora da célula, como vocês já viram na aula de transporte através da membrana. Então, falando desse processamento que o complexo de Golgi é capaz de fazer, dentre os tipos de transformações que ele pode executar, um deles é que ele consegue cortar e trocar os tipos de carboidratos que foram adicionados às proteínas. Lembra que eu falei? O retículo endoplasmático adiciona carboidrato na proteína, o complexo de Golgi consegue alterar a estrutura desses carboidratos, gerando uma ampla variedade, uma diversidade muito maior de glicoproteínas do que seria aquelas geradas apenas pelo retículo rugoso. Outra função importante do complexo golgiense é a produção de fosfolipídios de membrana, tá? Ele vai adicionar o fosfato ao lipídio ali dentro, e você vai ter também a produção de carboidratos não celulósicos, como por exemplo a pectina, que são necessários à parede celular de uma célula vegetal. Então, obviamente, esse tipo de processo vai acontecer dentro do complexo golgiense de uma célula vegetal. Antes de secretar as substâncias, o complexo golgiense faz como se fosse um etiquetamento. É como se ele botasse uma tag, né, uma plaquinha na vesícula de secreção. E, ó, essa aqui vai para lá, aquela aqui vai para lá para o outro lado. Essa aqui vai para uma cidade tal, aquela vai para outra cidade. Lembra daquela história dos correios que eu falei na aula sobre carboidratos de membrana, na aula de membrana celular? É basicamente isso que está acontecendo. Ele está endereçando cada vesícula para um local específico. E ele faz esse endereçamento através das glicoproteínas que são inseridas na membrana da vesícula. Essas proteínas elas vão se encaixar nos chamados sítios de ancoramento, que são específicos de cada local para onde ela deve ir. Então, se eu coloco uma glicoproteína X na membrana dessa vesícula de secreção e ela for caminhando pelo corpo aí, ela vai se encaixar exatamente na célula que tiver o sítio de ancoramento para essa glicoproteína, naquele modelo de chave e fechadura, que um se encaixa no outro novamente. Por fim, vale ressaltar que todas essas vesículas que eu estou falando, tá? Do retículo endoplasmático liso, rugoso, do complexo golgiense, entra vesícula, sai vesícula, elas não estão soltas, boiando no líquido do citoplasma para lá e para cá. Existe uma proteína motora, que é chamada de dineína, e uma outra que é chamada de cinesina, que elas promovem um encaixe, né, e que ligam e desligam das fibras do citoesqueleto da célula. Então o que vai acontecer? Toda vez que há quebra do ATP, que há consumo de energia, essa proteína muda de conformação e troca. Então ela vai ligando e desligando e vai caminhando pelas fibras do citoesqueleto, conforme você está vendo nessa animação aí. Pela animação, você está observando que essas vesículas elas caminham por sobre fibras do citoesqueleto, como eu falei, como se fossem trilhos. Imagina um trilho de um trem no qual você tem um veículo caminhando por cima. É mais ou menos o que está acontecendo aí. Vamos agora a mais uma organela que é formada por uma bolha de membrana de fosfolipídios, que são os lisossomos. Os lisossomos são responsáveis pela digestão intracelular. Tá? Como assim? Os lisossomos, para começar, eles estão cheios de enzimas hidrolíticas ali dentro, enzimas capazes de digerir proteínas. Essas enzimas são sintetizadas pelo retículo endoplasmático rugoso, mais uma vez, e são enviadas para o complexo golgiense. Então, essas bolhas, elas brotam da face trans do complexo golgiense, brotam por cima. E essas bolhas, ao invés de serem exocitadas, ao invés de serem jogadas para fora da célula, elas se destacam e ficam soltas ali no citoplasma, esperando o momento da digestão. Então, resumindo, lisossomos, mais uma vez, são, na realidade, vesículas contendo enzimas digestivas. Aí vem a pergunta, mas não existe um risco dessas enzimas, essa bolha estourar e essas enzimas caírem dentro do citoplasma? Bom, se isso acontecer, existe uma certa segurança na célula.
porque essas enzimas funcionam muito bem num pH ácido, um pH que é bem baixo dentro dessa vesícula chamada lisossomo. Quando essa bolha vaza para o citoplasma, o pH do citoplasma é um pH neutro, então essas enzimas não têm um funcionamento muito adequado. Nós falamos sobre isso na aula de enzimas, sobre o pH adequado, o pH ótimo de atuação de cada uma dessas enzimas. Não sei se vocês estão lembrados. Agora, o que pode acontecer é um processo chamado de autólise celular. O que seria a autólise? A autólise é uma autodestruição celular, provocada quando você tem a abertura de muitos lisossomos. Existem algumas condições, algumas doenças, alguns problemas que podem ocorrer na sua célula em que todos os seus lisossomos começam a abrir ao mesmo tempo. E aí sim, quando você tem uma série de lisossomos abrindo dentro do citoplasma da sua célula, o que vai acontecer é uma autodestruição celular. Daí o termo autólise, autolise, uma autoquebra celular. É um mecanismo de autodestruição celular. E para finalizar esse primeiro bloco, vamos falar sobre dois processos que o lisossomo pode realizar. O primeiro processo é chamado de heterofagia e o segundo processo é chamado de autofagia. Pelo nome você já está imaginando, né? Auto, a si próprio. Hétero, algo diferente, algo além. Então o que é a heterofagia? Nada mais é do que o processo de fagocitose que nós vimos na aula de transportes através da membrana, né? A célula vai englobar uma partícula de alimento, vai colocar para dentro. Uma vez que essa partícula de alimento entrou, essa partícula de alimento é chamada de fagossomo. Fagossomo é a vesícula onde contém a partícula que foi fagocitada. Esse fagossomo ele vai se fundir a um lisossomo, eles vão se juntar e vão se unir numa vesícula única. Eu vou formar uma estrutura chamada de fagolisossomo, que é a união do fagossomo com o lisossomo. De forma que as enzimas hidrolíticas caiam em cima dessa partícula e comecem a digerir essa partícula todinha. Uma vez que essa partícula é digerida, todos os nutrientes importantes para a célula, carboidratos, lipídios, aminoácidos, sais, o que tiver de útil ali vai ser puxado, vai ser absorvido em direção ao citossol dessa célula. E a célula vai utilizar os nutrientes que eram provenientes dessa partícula. Depois, o que sobra dentro dessa vesícula são apenas partículas indesejadas, partículas que não foram digeridas. Então essa vesícula vai caminhar mais uma vez, agora em direção à membrana plasmática, onde ela será exocitada. E eu vou excretar essas partículas. E se você lembrar, o processo de excreção provocado através da membrana recebe um nome especial. É a chamada plasmocitose. Já o processo de autofagia é a destruição pelo lisossomo de organelas próprias da célula. Então, se eu tenho, por exemplo, uma mitocôndria, um cloroplasto, uma organela que está velha, defeituosa, que não serve mais, o que eu vou fazer? Eu vou envolver essa organela para uma vesícula, formando uma vesícula que, ao invés de fagossomo, é um autofagossomo, e esse autofagossomo vai se unir a um lisossomo, formando um autofagolisossomo. Nome complicado, né? No qual a organela será digerida, os nutrientes serão absorvidos para serem reaproveitados, é uma espécie de reciclagem que acontece dentro da célula, e tudo que não prestar, que não puder ser digerido, vai ser, mais uma vez, plasmocitado. Bom, então vou parar por aqui a aula, tá? Que já está ficando extensa. Na aula que vem eu vou mostrar a parte 2, as outras organelas celulares, porque são muitas. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aí para ajudar o nosso canal, clica no sininho para receber as próximas atualizações, divulga, compartilha com quem estiver precisando, que eu vou trazer muitas novidades na próxima aula, tá? Um grande abraço e até a próxima. Valeu, galera!